Olá, tudo bem com você? Há dois vídeos que fizemos, o penúltimo e o antepenúltimo, em relação a este de agora, começamos o enfoque sobre semântica. Mostramos as divisões da semântica e vamos continuar hoje exatamente nessas divisões, porque elas não se encerraram. Eu falei sobre os sinônimos, antônimos, parônimos e terminei no último vídeo com os homônimos. E hoje eu quero levar até você os hiperônimos e os hipônimos. Por quê? Porque eles são também dois dos integrantes das divisões da semântica. E ainda falta mais alguma coisa que eu quero trazer no vídeo posterior a este de agora. Então, hoje, hiperônimos e hipônimos. O que são estes dois integrantes da semântica? De costume meu, trabalhar em cima dos elementos que participam da estrutura da palavra. No caso de hiperônimos, o que são hiperônimos? Esse ônimos que você tem tanto em hiperônimos como em hipônimos, você já sabe que significa nomes. São todas essas palavras que constituem as divisões da gramática, da semântica, são todas elas de origem grega. Eu tenho falado isso o tempo todo. E o prefixo hiper que você tem em hiperônimos significa exatamente o quê? Grande quantidade, excessivo, muito. Quando você fala hipersensível, hipersensato, você tem a ideia de excesso, de muito, muito sensível, muito sensato. Então esse é o significado do prefixo hiper que você tem aí. E esse ônimon que você tem do grego, que é o ônimo, ônimos, que você tem aí na palavra hiperônimos e na palavra hipônimos, esse ônimos aí você já sabe que significa exatamente nomes, pluralizando aí. Então, hiperônimos são nomes que representam o quê? Um sentido acima, um sentido superior, eu diria uma ideia genérica, uma ideia que concentra várias outras possibilidades. Então, isso é que significa a palavra hiperônimo, ou no plural, hiperônimos. Então, nomes de sentido superior, ou seja, de sentido genérico, aquele tipo de nome que é capaz de encaixar em si várias outras ideias, eu diria. E essas outras ideias menores, individualizadas, são exatamente representadas pelos hipônimos. Quer dizer, os hipônimos, o próprio nome já diz, o prefixo hipo é o contrário do prefixo hiper, enquanto hiper quer dizer acima, muito, excesso, o hipo já é o contrário, é abaixo, de pequeno porte. Eu diria que em relação ao significado, ele seria de pequena significação em relação aos hiperônimos. Então, os hipônimos e hiperônimos trabalham em conjunto, eu diria, dentro da sua escrita, dentro da sua fala e assim por diante. Então, enquanto os hiperônimos são palavras que concentram um significado maior, um significado generalizado, eu diria, os hipônimos já são exatamente significados menores, individualizados. Veja este exemplo de número 1 que eu trouxe aí para você. Nenzico, João, Valdemar e Luiz são meus irmãos, dos 5 homens que éramos no total de 8 da Irmandade. Deles, apenas o Valdemar continua vivo. Sinto muita saudade dos que se foram. Família é uma das coisas mais importantes que há. Então veja este exemplo, um texto elementar, para você entender de forma bem clara o que são esses dois elementos dos quais estamos agora falando. Eu começo com 4 nomes, Nenzico, João, Valdemar e Luiz. Veja, são 4 indivíduos. Lá eu os cito como irmãos, meus irmãos, como integrantes da minha irmandade,
Mas vejam, são indivíduos, cada um indivíduo. E quando eu falo, por exemplo, família, aí eu já coloco esses 4 e deixo o processo aberto, porque família tem um sentido muito mais amplo do que apenas esses irmãos que eu cito aí dentro desse pequeno trecho. Então veja, como Nesico, João, Valdemar e Luiz se encaixam, eu diria, são 4 palavras cujas ideias são engolidas pela da palavra família. Então a palavra família tem um sentido genérico, porque não são apenas os irmãos, e os irmãos no sentido menor em relação ao que representa a família. Então, sentido menor, individualizado, você tem com os 4 nomes, Nesico, João, Valdemar e Luiz, e sentido maior você tem com a palavra família. Então, os 4 nomes aí dos meus irmãos representando os hipônimos e família o hiperônimo. Veja aí, é bastante simples entender isso. Família é um sentido genérico, inclui os irmãos e deixa o espaço aberto para pais, para primos, avós e assim por diante. Quando eu falo família, o sentido é amplo, mas quando eu cito os 4 nomes, aí são sentidos específicos, restritos a cada um deles. Então, hipônimos e família, hiperônimo. Veja, eu poderia, inclusive, inverter esse exemplo e começar com o hiperônimo. Eu poderia começar dizendo, família é das coisas mais importantes que há. Nesico, João, Valdemar e Luiz são meus irmãos, dos 5 homens que éramos no total de 8 da Irmandade. Deles, apenas o Valdemar continua vivo. Sinto muita falta dos que se foram. Então, veja, eu posso começar com os hipônimos e agregá-los no hiperônimo e posso fazer o contrário, começar com a palavra que é o hiperônimo e depois fazer o esfacelamento nos hipônimos, certo? Isso você vai ver também no exemplo de número 2. Veja aí. Pela manhã, como parte de meu café, adoro comer banana e mamão. Fruta é essencial à saúde. Veja, banana e mamão, indivíduos. Fruta envolve tudo, não só esses dois, como uva e o que você quiser mais dentro das frutas. Então, fruta é um sentido genérico e banana e mamão sentidos específicos, individualizados. Então, banana e mamão representando os hipônimos e fruta o exemplo de hiperônimo. Certo? É muito tranquilo. Veja, mas o mais importante é você entender que os hipônimos e os hiperônimos trabalham em conjunto. Em função de quê? Em função de um texto claro, de um texto enxuto, para que você não trabalhe com repetições desnecessárias, empobrecendo o seu texto, a sua fala. Certo? Então, essa é a grande importância dos hiperônimos e hipônimos. Evitar principalmente essas repetições desnecessárias. Você, quando sabe trabalhar bem com esses dois, você faz uma retomada inteligente, você faz uma projeção inteligente e assim por diante. Veja o terceiro exemplo que eu trago para você. Esse exemplo bastante quente, uma coisa que aconteceu agora de momento. Olha aí a frase. Ronaldo Fenômeno desistiu de sua candidatura à presidência da CBF. O ex-jogador não teve o apoio necessário das federações, satisfeitas com a atual gestão e favoráveis à sua reeleição. Então veja, quando eu falo Ronaldo Fenômeno, eu peguei o indivíduo. Mas quando eu falo o ex-jogador, quando eu digo ex-jogador, já é um sentido genérico, não é apenas o Ronaldo Fenômeno. Então, Ronaldo Fenômeno, no sentido restrito, individualizado, caracteriza aí o hipônimo. Ao passo que ex-jogador caracteriza exatamente um hiperônimo.
Então, quer dizer, conhecer bem essa relação de hiperônimo e hipônimo é fundamental, repito, para que você trabalhe um texto enxuto, você produza uma coisa sem repetições. Repetições desnecessárias só empobrecem o texto. Então, neste nosso encontro, quero ficar com esses dois elementos e trazendo para você uma frase interessante do grande Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, lá em seu livro, O Livro do Desassossego, disse: minha pátria é a língua portuguesa. E eu estendo isso dizendo que a minha pátria é a língua portuguesa, mas é também o meu país, são as pessoas com as quais eu convivo no ir e vir cotidiano, as pessoas com as quais convivo fisicamente e virtualmente como você. A minha pátria são também as pessoas humildes das cidades pequenas, das roças, são as pessoas simples, acima de tudo, são as pessoas humildes que deram origem a mim. Sou de uma família de gente humilde. Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente, feito um desejo de eu viver sem me notar, igual a como quando eu passo no subúrbio, eu muito bem vindo de trem de algum lugar, aí me dá uma inveja desta gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. São casas simples com cadeiras na calçada e na fachada escrita em cima que é um lar. Pela varanda, flores tristes e baldias, com uma alegria que não tem onde encostar. Aí lá, uma tristeza no meu peito, feito um despeito de não ter como lutar. Eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, que vontade de chorar. São casas simples, com cadeiras na calçada e na fachada escrita em cima que era um lar. Pela varanda, flores tristes e baldias, com uma alegria que não tem onde encostar. Aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de não ter como lutar. Eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, que vontade de chorar. Eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, que vontade de chorar.